Oi, gente, tudo bem? Que Deus enche o nosso coração de gratidão. Passando para deixar uma palavra de fé. Em Lucas 11:37, está falando que o fariseu, ele convida Jesus para ir à casa dele para jantar. E Jesus vai. Ali eles reparam Jesus, porque Jesus senta à mesa e ele não lava a mão. Jesus já via o coração deles, coração cheio de maldade, cheio de orgulho. Jesus, ele mostra para eles que ele estava preocupado com algo que estava por fora, que era simples, era só lavar a mão. E eles estavam todo arrogante, a maldade do coração do fariseu. Jesus estava olhando e vendo a arrogância deles. Ele procurava algo para acusar o mestre. O mestre estava ali vendo como que era ruim. E os fariseus não estavam nem aí e procurava acusar o mestre. Quero dizer para você que tem gente fazendo como os fariseus. Homens maus, pessoas que não têm um pingo de amor próximo, pessoas que estão no meio de um evangelho de falsa religião que o mestre condena. Quero dizer para você que o Senhor Jesus, ele não agrada desse tipo de pessoas que leva acusação e está no nosso meio. Porque muitas das vezes nós vamos deparar com essa situação. E se nós não vigiarmos, entramos também nessa roda. Por quê? Porque um fala de outro e acaba, nós ouvimos e podemos participar. Por quê? Porque por um momento nós podemos ver e começar a falar de um irmãozinho, de uma irmãzinha. Não podemos, nunca podemos estar na roda dos escarnecedores. Isso pode estar dentro da nossa família, isso pode estar dentro da igreja, isso pode estar em todo lugar e nós temos que fugir. Isso é uma aparência. Viver de aparência, isso não agrada a Deus. Por isso que o Senhor manda nós orar para não cair em tentação. E isso é para a igreja, isso é para mim e para você que leva o evangelho. Porque muitas das vezes podemos enfraquecer e ver e falar e comentar e ficarmos por isso mesmo. Enquanto nós podemos fazer alguém chorar, podemos fazer alguém entristecer. E isso o Senhor Jesus estava repreendendo os fariseus. De que lado que eu e você está? Do lado do Senhor, que condena essa falsa religião? Ou do lado dos fariseus, que estava olhando que o mestre não lavara a mão? Eu quero dizer para você que nós temos que ficar do lado do Senhor Jesus. Nós, igreja, nós temos que não ser convivente com pessoas que criticam um do outro, com as coisas que podemos resolver. Mas eles estavam se sentindo por causa da maldade do coração. E é assim que muitos estão se sentindo. O doutor e da lei também, ele se sentia que Jesus não ia falar nada. E ali ele recebe também uma advertência. O doutor e da lei recebe uma advertência do Senhor Jesus, que o mestre falou. Vocês também achavam que eles iam passar sem Jesus falar algo para ele. Então é isso que nos chama a atenção nessa palavra, que a falsa religião, que o Senhor Jesus não agrada. É nós também olhar para dentro de nós e vermos como tem nós vivido a nossa vida, criticando, ou abençoando, orando, renunciando a nós mesmos, ou vivemos de aparência. E uma das coisas que o mestre não agrada, que Deus não agrada, é isso. Hoje eu sou uma coisa, amanhã eu sou outra, e assim vai. E Deus não está no meio de nós. Com isso que esse fariseu estava fazendo, ele estava procurando algo para matar o mestre. Jesus, ele entregou a vida dele por livre e espontânea vontade, porque ele veio com essa missão.
Ninguém tirou a vida do Mestre, porque o Pai enviou para nos salvar. E nós temos que ser gratos, viver uma vida de verdade, uma vida de renúncia, uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de busca, oração constante, sem cessar, porque o dia são mal. Se eu e você buscarmos, nós santificamos e ajudamos o outro, o fraco na fé, aqueles que precisam de ter um encontro com o Senhor Jesus. Eu e você somos luz, e a luz resplandece nas trevas. Foi isso que o Mestre veio fazer, mostrando para os fariseus que eles estavam contaminados com a maldade no coração, reparando o que ele estava fazendo. Uma coisa tão simples. Por que eu e você também, com esta palavra, não vamos procurar a viver melhor? Vamos fazer o melhor. Se por acaso você sabe de alguém que precisa de ajuda, antes de você, procurar saber que outras pessoas criticar, falar, que outras pessoas vinham a zombar, chama alguém para orar e corra dessas pessoas que zomba, que critica, porque ali está fazendo o papel dos fariseus, dos doutores da lei, do arrogante, daqueles que têm maldade no coração, que Jesus tinha revelado ali. O Mestre advertiu, o Senhor Jesus não acusou ele. Eles estavam verdadeiramente com maldade, mas o Mestre repreendeu. Se você puder falar para essa pessoa, não faça isso com o seu irmão, com essa pessoa, porque o Senhor nos ama e Deus não quer que nós maltrata ninguém. E é assim que o Senhor está chamando para eu e você. Se pudermos falar e essa pessoa ouvir, e ele vai ficar grato, um dia vai agradecer muito. Mas se não puder, afasta, fica no seu canto, interceda por você, interceda por uma pessoa que precisa sim de uma libertação. Vamos ser luz na vida do outro, vamos buscar viver uma vida longe, escondido de coisas que abominam os olhos de Deus. Aqui eu deixo essa palavra para o meu e seu coração. Em Mateus 11:37, lá está escrito e o que é que eles faziam para acusá-lo. Mas não teve êxito, porque a vitória é nossa, a vitória é do Filho de Deus e o próprio Senhor Jesus. Ele sobressaiu, como o Pai o quis, ele obedeceu, ele fez o que o Pai ordenou. Vamos fazer o que Deus ordena hoje. Para mim e para você, viver uma vida assim tem que ter entrega, tem que ter oração. Deixo aqui para a nossa meditação, para a nossa vida com o Senhor. Essa palavra vai de encontro ao coração daqueles que ainda não teve essa palavra de advertência, de renúncia, de tirar da boca, às vezes até mesmo falatório que não agrada ao Senhor. Que nós não sejamos fariseus, mas sim que nós carregamos o Espírito Santo, temor e obediência. Se inscreva no canal, divulga esta obra, que essa obra é do Senhor. Até o próximo vídeo.